Salve, salve nação! Bem-vindo ao canal Minutos Corintianos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para você estar sempre informado sobre as notícias do Corinthians. Não tem característica. O Duqueiroz também não tem característica. O que acontecia? Toca pro lado, pega a bola, toca pro zagueiro e devolve. Devolve a bola, toca pro zagueiro, devolve pro zagueiro, depois joga de novo pro zagueiro e acabou. Esse é o time do meio-campo do Corinthians quando o Renato Augusto é marcado. Né? Então o Corinthians tem dificuldade, a bola não chega ao ataque, o Paulinho não consegue fazer as infiltrações porque você não tem um jogo para que a bola chegue até os lados do campo para ele poder se infiltrar. O Juliano tenta, mas eu acho que o Juliano, nesse caso, eu acho que o Juliano poderia fazer um primeiro volante, porque o Juliano tem essa capacidade de tentar sair jogando. Ele olha para frente, né? Ele não pega a bola e olha só para o lado, ele pega e olha para frente. Então tem vários jogadores sem função. Hoje em dia o futebol é um jogo de xadrez. Se você não tiver uma função determinada, você tem a sua função, mas se você não conseguir exercer a sua função, você vai prejudicar o seu time, você não vai conseguir criar dificuldades para os times adversários. O que o Paulinho hoje produz e qual é a função do Paulinho dentro do jogo do Corinthians quando os times adversários fecham o corredor do Paulinho? Ele não tem essa característica, então ele pega a bola e toca. O que o Duqueiroz faz? O Duqueiroz também é um Paulinho, né? Só que ele está improvisado lá atrás. Só que não tem a personalidade nem a visão de um jogador que joga nessa posição. Qual é? Você pega a bola, você distribui o jogo. Né? O primeiro volante é o que dá o ritmo. O primeiro volante é o cara que vai fazer o time jogar, é o cara que vai fazer a bola chegar entre as linhas. E o time do Corinthians não tem isso. Então depende do Paulinho, do Renato Augusto. O Renato Augusto entrou como um falso centroavante. O Corinthians não jogou. Só jogou quando ele voltou um pouquinho mais, aí ele tentou jogar. Tem um lance emblemático no primeiro tempo, que ele pega a bola com o Rodrigo Nestor marcando, ele leva. Aí ele perde a bola, ele olha pra frente e fala assim: vem me ajudar a jogar. Sim. Entendeu? Vem jogar comigo aqui pra gente poder ter uma saída de jogo. E o Corinthians não tem. E aí você vê, saída do Fagner, o que aconteceu? O Corinthians não tem um lateral direito. Logo com 10 minutos de jogo, né? O Corinthians não tem um lateral direito. O Piton também não consegue jogar, né? Então fica bem difícil. Aí entra o outro lado. São Paulo, bem posicionado. Os dois meninos lá na defesa, o Diego e o Pelé, jogando o simples. Tem que mata, faz a falta, sai dali, volta, recua. No meio campo, esse menino Pablo Maia, eu falei já que impressionante como ele entrou como uma luva. Ele e o Nestor. Né? Tudo que falta intensidade no meio campo do Corinthians sobra no do São Paulo. Eu até estava falando, acho que foi pro Silas que eu falei, ou pro Eugênio lá embaixo, eu falei assim, e olha que o Sara não jogou hoje, hein? É verdade. Porque se o Sara jogasse hoje, a facilidade que ele tem de se projetar nos espaços vazios e dar o ritmo de jogo, o Corinthians ia sentir demais, porque o Corinthians não tem esse tipo de coisa. Uma outra situação, eu estava conversando com o Eugênio também sobre o William. São 2 jogos que o William sai, contra a Ponte Preta com 65 minutos. Hoje saiu de novo. É um jogador que não pode sair. Ah, mas ele está mal, ele não consegue. Peraí, então alguma coisa está errada, vamos trabalhar. Porque é um jogador que tem que ser a referência do Corinthians. Não pode sair. E nem ganhou do Guarani também, né, Eugênio? Ganhou nos pênaltis, né? É verdade. É o que já aconteceu ano passado, né? O Corinthians jogava 45 minutos. O Corinthians tem um histórico do ano passado que se repetir, né, esse ano vai ser complicado. Porque o ano passado o Corinthians jogava só o Campeonato Brasileiro. Então ele tem uma média, se eu não me engano, após a liberação do público em Itaquera, ele tem 8 vitórias em Itaquera. Ele sai de Itaquera e ele perde. Ele perdeu. Ele perdeu acho que 5 vitórias, 5 derrotas. Ele teve 5 derrotas e 2 empates fora de casa. Se esse cenário se repetir esse ano, vai ser complicadíssimo, porque o Corinthians tem a Libertadores, tem Copa do Brasil também, e tem o Campeonato Brasileiro. Então são três competições duríssimas. A Libertadores, o Silas está aqui, o Eugênio, que trabalha também um tempão. Libertadores, todos os jogos são finais. Porque se você perder um ponto dentro de casa, você tem que tentar recuperar fora de casa. Né? Então é complicado. O Corinthians tem um elenco para jogar 3 competições do mesmo nível? Não tem. Não tem. Não tem um elenco para jogar 90 minutos por isso que eu estou dizendo, é uma situação complicada do Corinthians. O ano passado nós fizemos esse recorte, e a maioria dos corintianos, e com uma certa razão e expectativa, né? Porque o William, o ano passado, não jogou.
E esse ano ele continua não jogando, porque ele joga 45 minutos, 50, depois ele sai. E o Corinthians precisa de jogadores como ele para poder ter uma qualidade, porque ele, mesmo cansado, ele tem uma qualidade, ele consegue segurar a bola, ele preocupa mais o time adversário, né? Então o Corinthians não tem esse tipo de situação. E isso é uma coisa que o Vitor Pereira tem que pensar, o Duílio tem que começar a pensar, porque ele vai ter que fazer contratações. O Corinthians tem que fazer contratações, né? E tem dinheiro para isso? Já foi mapeado? Ou agora acontece o que o Eugênio está falando, você troca o pneu do carro no meio da competição, no meio da corrida, você vai ter que ajustar tudo. Só que é o seguinte, você não tem o dinheiro, a patrocinadora ninguém sabe, ninguém viu, né, o que aconteceu. Você traz um acertador, né, um chefe de equipe novo para você poder mexer nas peças, então esse cara vai mexer em mecânico, então vai tirar um, vai tirar outro, vai experimentar, vai ver se está funcionando ou não, e é o que está acontecendo com o Corinthians. Só que assim, mesmo ele experimentando, ele tem um número limitado de experimentos para fazer, porque ele não tem peças. Você sabe exatamente como o Corinthians vai jogar e quais são as substituições. Sim. Em 3 competições, é seríssimo, é gravíssimo. Então o Corinthians tem que começar a olhar, nós temos 11 times, 11 titulares, né? A gente costuma escutar isso. Os 11 do Corinthians são ótimos. São 11 mesmo? São 11 jogadores que são ótimos? Porque são 3 competições. E a parte física, né? Bruno e Eugênio. Quer chamar e depois Deixa eu chamar o Ortega, até para ver se ele já nos bastidores como é que é a eliminação.